Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui no Distrito Federal, o DF Record recebe hoje Paula Belmonte do Cidadania. Nosso tempo é de 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos do Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Desde que esses partidos, esses mencionados, tenham ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. Deputada Paula Belmonte, muito boa noite. Boa noite, para mim é uma alegria estar aqui. Prazer todo nosso. Falar boa noite para todas as pessoas que estejam nos escutando, né? Exatamente. Deus nos abençoe. Eu vou fazer a mesma pergunta, eu vou fazer para todos os pré-candidatos. Eu fiz ontem para o pré-candidato Paulo Otávio. Qual, na sua opinião, é a primeira atitude em termos de relevância que um senador deve adotar no próximo mandato para ajudar o Distrito Federal em seu desenvolvimento? Olha, primeiro, o Distrito Federal hoje está numa situação de calamidade mesmo na saúde pública do Distrito Federal. Então, acho que um senador da República, ele tem uma função de representar o Estado perante a Federação, e nós precisamos fazer com que a nossa saúde pública seja realmente condizente com a nossa capital federal. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam atendidas nos hospitais, nas UPAs, e que isso, com certeza, os recursos do Senado Federal vêm auxiliar. E também a geração de emprego. Hoje nós temos aí muitas pessoas, infelizmente, desempregadas. Então, acho que o senador da República tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma reforma tributária para que possa gerar emprego para essas pessoas e trazer dignidade. Pois é, quando a gente fala em reforma tributária, a gente fala de emprego, a gente está falando também de segurança jurídica, né? Segurança jurídica, a gente está falando de um impacto direto na vida das famílias. E família sempre foi um discurso muito forte na sua campanha anterior e já vi em discursos seus agora. Onde vai pesar mais o seu discurso nesses próximos meses? Na proteção dos costumes ou nessas pautas mais voltadas, por exemplo, para a economia, mas que afetam as famílias? Guilherme, eu sou mãe de 6 filhos, né? Então, realmente, a família está dentro de mim, né? Essa defesa das nossas crianças e adolescentes, isso é algo que a gente sempre defendeu e defenderemos. Nós temos 3 grandes pilares no nosso mandato e nós vamos continuar com essa mesma coerência. Eu acho que importante hoje na vida pública é nós termos coerência. E essas 3 pautas é a defesa das nossas crianças e o adolescente, a fiscalização. Nós não podemos aceitar o Brasil mais em corrupção, nós não podemos aceitar os agentes públicos e as pessoas que representam a esperança da população envolvidos em situações de corrupção, investigação. Então, nós teremos essa pauta e o empreendedorismo. Essas 3 pautas foi a base do meu mandato inteiro, e hoje eu tenho, assim, muita tranquilidade de dizer que a gente conseguiu entregar para a sociedade um mandato com muita responsabilidade, com muita seriedade. Hoje eu sou considerada uma das melhores parlamentares do Brasil por conta dessas pautas de transparência, de combate à corrupção, mas principalmente para que a gente possa gerar esses empregos, para que a gente possa trazer investimento para a nossa cidade com muita responsabilidade. Bom, a atração de investimento, pauta importante aí, até porque o Distrito Federal tem uma estrutura que ela é um pouco historicamente desequilibrada, muito mais para setor público e serviços do que, por exemplo, a indústria. Falamos inclusive disso ontem aqui. No seu entendimento, passa por que área de desenvolvimento de indústria, mais de tecnologia, mais de comércio? O que seria uma locomotiva de um desenvolvimento numa área como o Distrito Federal? Olha, o Distrito Federal, ele já é uma localização logística no Brasil, ele é no centro de Brasília. Então, aqui pode se tornar um centro logístico do Brasil. Aqui você está na metade do caminho para todos os polos. Isso é um ponto. E a questão tecnológica, ela veio e está ficando, né? A pandemia nos trouxe essa oportunidade de trazer a tecnologia. Então, a capacitação das pessoas, a capacitação dos nossos jovens, a capacitação dos nossos adultos, para que eles possam realmente fazer com que essa cidade seja tecnológica. Você fala em relação ao setor público. Com certeza o setor público é muito importante na nossa cidade, é o que realmente faz com que a nossa economia gere empregos, inclusive, mas nós temos aí os microempresários e empresários, os varejistas, que são fundamentais na nossa cidade. Nós temos cidades como Taguatinga, Ceilândia, que fomentam a nossa cidade. Então, assim, eu penso que o Distrito Federal, ele tem uma característica muito própria, que nós precisamos valorizar essa localização e fazer com que as pessoas se tornem com mais capacidade para que essa mão de obra seja mais especializada no campo tecnológico. Pois é, quando a gente fala de mão de obra, a gente vê um índice de desemprego enorme, tem diminuído, mas é muito grande.
mas parece que se esbarra num limite de recontratações por causa de qualificação. O que fazer para melhorar a qualificação das pessoas? Olha, Guilherme, eu acredito que nós precisamos voltar com os cursos profissionalizantes, ter mais vagas para que as pessoas possam profissionalizar. Eu, como mulher, eu defendo muito fortemente que a gente possa dar oportunidade para nós mulheres ou para homens também, que eles possam ter oportunidade de cursos rápidos, né? Hoje nós temos muitas das vezes uma demanda, como eu disse aqui, com redes, ou às vezes até coisas simples, elétrica, e os jovens não têm essa oportunidade. Antigamente nós tínhamos os cursos técnicos no segundo grau, né, que ensino médio, né? Então nós precisamos fazer com que esses jovens se sintam contemplados logo no começo da sua vida acadêmica, para que eles possam sair do segundo ensino médio já com emprego, contabilidade, nós temos aí administrativo. Então nós temos como fazer isso de uma forma barata para o Estado, porque quando o Estado investe na educação, na capacitação, no esporte, nós estamos investindo na saúde pública, nós estamos investindo na segurança pública, porque é o jovem que não será captado pela criminalidade, é o jovem que não estará no tráfico de drogas, estará sim fazendo com que a produção econômica da nossa Brasília seja cada vez maior. Pois é, o governo perdeu, a administração pública perdeu agora, ou deve perder, um valor por causa do estabelecimento de um teto de 18% na cobrança de ICMS sobre os combustíveis. E isso vai ter repercussão nos próximos meses. O que fazer para recuperar? O que seria interessante se desenhar em termos de crescimento econômico para se recuperar esse valor? Olha, eu vejo que Brasília, se as pessoas precisam acompanhar o orçamento de Brasília. O orçamento do Distrito Federal, ele é maior do que o orçamento, quase o dobro do orçamento da Bahia, do estado da Bahia. Ele é maior do que muitos outros lugares que territorialmente, no território é muito maior. Então, nós precisamos ter uma administração adequada para essa gestão. Eu sou muito crítica à falta de transparência. Hoje nós temos várias secretarias no GDF que estão respondendo à investigação. Então, a primeira coisa é uma transparência no uso do dinheiro da população. Nós temos recurso, hoje nós temos quase 50 bilhões de reais de orçamento público e que tem que ser destinado. Por exemplo, uma secretaria do Distrito Federal, como a Secretaria de Saúde e da Educação, muitas das vezes o orçamento da secretaria é o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós precisamos fazer com que esse orçamento seja gasto com a população e, principalmente, com muita responsabilidade de uma boa gestão e transparência. É triste de nós estarmos aqui na capital federal e olharmos que um governo que está o tempo todo sendo investigados em secretarias, e agora a gente está vendo aí o BRB sendo também questionado por falta de transparência nas suas ações. Então, nós precisamos fazer com que o Estado seja transparente e responsável por todo esse dinheiro que nós temos aqui. Não falta dinheiro, falta uma boa gestão e uma transparência nessa gestão. O seu discurso sempre foi muito veemente na Câmara dos Deputados, na defesa de pautas de interesse geral. Agora, em caso da sua condução até o Senado, muda um pouco o foco, já que o Senado é a casa para defender a unidade da federação, no caso o Distrito Federal. Muda o que em termos de estratégia política, de trabalho político na prática? Porque se ajuda a unidade da federação e indiretamente o cidadão e não diretamente o cidadão como deputado. Esse é um grande desafio que nós queremos ter, é exatamente aproximar o cidadão do Estado, né? A casa do Senado Federal, né? Uma responsabilidade muito grande da representação e trazer o Distrito Federal para um campo político na nossa federação, não só se tornar uma capital federal administrativa, mas se tornar, sim, pessoas, o Estado ser representado, como foi dito aqui, com pautas importantíssimas. A questão logística, isso facilita para o Brasil inteiro. A questão tecnológica, nós trazermos a tecnologia aqui para o Distrito Federal e mostrar que o Distrito Federal está aí para que a gente possa produzir para o nosso Brasil. Brasília hoje é uma arquitetura a céu aberto, um museu a céu aberto. Nós podemos trazer esse polo da nossa cidade para o Brasil inteiro. Então, a nossa representação no Senado Federal será, com certeza, a defesa de trazer investimento para o Distrito Federal e o Distrito Federal retribuir isso no Brasil, internacionalmente, inclusive. Eu acredito que nós podemos estar aí mostrando o Brasil através da capital do distrito aqui. Perfeito. De Brasília. A posição geográfica importante e que tipo de investimento é possível se trazer com uma certa urgência, já que se tem necessidade de ampliar empregos e aumentar a arrecadação? Olha, nós precisamos fazer com que as nossas ferrovias, os nossos transportes, principalmente para que a gente possa vir aqui, nós temos a ferrovia aqui que ela é muito subutilizada. Isso é fundamental para que a gente possa ser aqui um escoamento de logística. Isso é fundamental que a gente consiga trazer
realmente o investimento para essa área, e nós precisamos fazer, como eu disse aqui, trazer a capacitação. Hoje nós temos aí uma área tecnológica de Brasília que é muito pouco utilizada, muito pouco explorada. Nós temos uma juventude, Brasília é uma cidade jovem, uma cidade que logisticamente ela é muito bem planejada, inclusive as suas regiões administrativas, e é isso que nós precisamos fazer um investimento na capacitação das pessoas para que a gente possa gerar emprego, e esses investimentos com certeza virão não só do Estado, que é importante dizer isso, nós podemos trazer, atrair, por isso que eu sou uma grande defensora da reforma tributária, porque ela nos traz segurança jurídica, transparência. A nossa tributação brasileira é uma das tributações mais burocráticas do mundo. Sim. E então nós precisamos trazer investimento externo para que a gente possa consolidar aqui a nossa capacitação e a sua geração de emprego. Perfeito. Deputada Paula Belmonte, muito obrigado pela sua atenção aqui, pela sua entrevista, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo. Com certeza vamos nos encontrar ainda ao longo da pré-campanha e também na campanha. Uma boa noite e até a próxima. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós e as nossas famílias. Tá certo. Gente, na segunda-feira o DF Record entrevista a pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos.